tudo bom? Eu sou a Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar de anime, mais especificamente um anime que fala sobre as células do seu corpo. E por incrível que pareça, ele é muito divertido. Eu tô falando de Hataraku Saibo, ou Cells at Work, que é exatamente isso, é sobre como as células trabalham dentro do corpo humano e como elas reagem às mudanças no mundo delas, que é tudo que acontece no corpo, basicamente. Então, doenças, quedas, acidentes, esse tipo de coisa. Os nossos órgãos do corpo, os tecidos, são todos mostrados como se fossem ruas e prédios, e aí as células circulam por ali fazendo o trabalho delas. E é lógico que eles não iam mostrar células mesmo, afinal isso é um anime, então o que eles fazem? Eles antropomorfizam tudo, todas as células têm cara de pessoinhas com um traço de anime mesmo. Uma coisa diferentona nesse anime é que os personagens não têm nomes, porque a gente tem trilhões de células no nosso corpo, então é lógico que não dava pra você colocar nomes em cada uma individualmente. Por isso a nossa protagonista não tem um nome específico, ela é o glóbulo vermelho número AE3803. E o que os glóbulos vermelhos fazem nessa história? Eles são os entregadores do corpo humano. Eles levam as coisas de um lado pro outro, tipo oxigênio e gás carbônico. Só que a protagonista tem um senso de direção péssimo, então ela vive se perdendo pelo corpo, ela nunca aprende pra onde ela tem que ir direito, fica consultando mapas o tempo todo. Então tem cena que ela tá querendo entregar uma caixa no pulmão, por exemplo, aí ela vai seguindo as placas e vai parar no baço. Aí tem vezes que ela tá no estômago. Você conhece o corpo humano pelos olhos dela também. E tá, a gente tem o nosso glóbulo vermelho, mas cada célula do corpo é representada de um jeito. Os glóbulos brancos, por exemplo, eles são realmente todos brancos, assim, um uniforme branco, eles são pálidos e tudo mais. E tem vários tipos de glóbulos brancos, né? Lembrando, gente, que eu não sou formada em biologia, não sou formada em biomedicina, então se eu falar alguma coisa errada aqui é só me corrigir nos comentários, tá? Mas o tipo de glóbulo branco que mais aparece em Cells at Work é o neutrófilo, que é exatamente esse super pálido e tudo mais. E os neutrófilos patrulham o corpo pra ver se tem alguma ameaça ali. Então eles são guardas que assim que eles veem alguma ameaça, eles vão com a faca e sangue no zóio mesmo, assim. Então você tem momentos bem gráficos, assim, deles cheios de sangue e tudo mais, porque eles acabaram de atacar algum germe. O glóbulo branco neutrófilo mais importante do desenho é o U1146, que logo no primeiro episódio conhece a protagonista, e a gente vê ele entrar em ação várias vezes ao longo do anime. Os outros tipos de glóbulos brancos também são mostrados de um jeito bastante criativo, na minha opinião. O macrófago é mostrado como uma mulher que usa uma roupa tipo de empregada francesa e toma chá, é mó relaxada e tudo mais. Só que aí na hora de enfrentar os antígenos, ela tem... traduzem como machadinha, mas eu acho que parece mais um cutelo, assim, desse tamanho, que ela vai toda sanguinária e tudo mais na batalha. E os linfócitos T são tipo um batalhão de choque, então eles têm ali no boné escrito Kill, sabe, super forte, tem uma central de comando pra eles, que aí aparece no noticiário quando tem alguma invasão. Eu acho que eles realmente quiseram transformar em uma coisa interessante de assistir, sabe? E os problemas de saúde também têm a sua representação. Normalmente cada patógeno é feito bem no estilo de monstro ou de vilão de anime mesmo, com aquele aspecto meio alienígena e tipo tentáculos às vezes, e aquele discurso de tipo, ah, acho que eu vou invadir esse mundo aqui, parece legal pra viver e me reproduzir, esse tipo de coisa. Ou às vezes tem problemas que não são diretamente causados por esses patógenos, né? Por exemplo, o corpo que eles moram ralou o joelho, fez algum machucado, e aí isso é representado como uma rua simplesmente abrindo um buraco gigante, e aí tem alguns que são sugados pra fora, como que vai ser remendado, e abre portas pra que outros organismos entrem e causem problemas. Se o corpo encontra algum elemento que pode causar alergia, você vê uma inundação de estamina, sabe, que é liberada porque é um exagero pra cuidar daquele alérgeno, não sei o que, e aí vai ver e no fim das contas tem que vir um remédio que é como se fosse um robô que extermina tudo, assim, pro corpo parar, tipo, calma, fica quieto, para de reagir. Tudo isso é em grande escala, parece tipo Townsville das Meninas Superpoderosas, que sempre é ameaçada por alguma coisa, só que na verdade é dentro do nosso corpo. E faz muito sentido que essas coisas sejam em grande escala, porque se você pega ali lá no nível celular, realmente são coisas em grande escala, né? Pra gente às vezes pode não parecer nada, tipo, ah, ralei o joelho. Só que as nossas células têm que lidar com isso, né? Tem que coagular o sangue, tem que evitar que tenha contaminação e tudo mais. E eu acho que eles foram muito criativos em algumas dessas representações. Por exemplo, quando eles querem eliminar algum germe e tudo mais, às vezes eles colocam dentro de um foguete para lançamento, e esse foguete é o espirro, e faz muito sentido, nosso espirro é como se fosse para ejetar todas essas coisas ruins às vezes. Ou se tem uma gripe, por exemplo, e aí as células infectadas ficam como se fossem zumbis, elas ficam com o chapeuzinho de vírus e vão andando como zumbis tentando infectar as outras. Se
Se a gente for pensar, não é uma baita novidade fazer isso, porque essa coisa de mostrar o corpo humano por dentro, a nível celular, já existe há muito tempo na cultura pop. O tipo mais comum de enredo com esse tema é quando os personagens encolhem de tamanho e entram no corpo de alguém. E aí vão andando, ah não, estamos andando por uma veia, ah olha só o órgão tal, não sei o que. Que é o enredo do filme Viagem Fantástica, de 1966. Muita gente confunde e acha que esse filme é uma adaptação do livro do Asimov, mas na verdade parece que o filme veio antes e o Asimov escreveu o livro baseado no roteiro dele, tá? Só pra deixar aqui. Mas desde então esse tema foi muito homenageado na ficção científica e até hoje tem muitas histórias que fazem isso. Por exemplo, Rick and Morty tem aquele episódio que tem um parque de diversões dentro do corpo humano. E às vezes não precisa nem ser um corpo humano, por exemplo, pode ser o corpo do Bowser. Tem aquele jogo Mario e Luigi Bowser's Inside Story. Então eles estão lá dentro do corpo do Bowser. Nem sempre as histórias são com pessoas encolhendo, explorando os corpos. Esse é o tema mais comum, mas também tem outros que simplesmente mostram o nosso interior. Divertidamente, por exemplo, não pega essa coisa de órgãos e células necessariamente, mas tenta mostrar como funcionaria a nossa mente, como funcionam nossos sentimentos ali dentro da nossa cabeça. Então eles não pegam tanto essa questão da anatomia, mas eles trabalham muito essa parte da construção das memórias, da perda das memórias, dos sentimentos e tudo mais. E o que eu acho mais parecido com o Hataraku Saibou é Ozzy e Drix. Realmente é um conceito muito parecido, porque eles mostram realmente os órgãos como se fossem prédios e o corpo como se fosse uma cidade. Mas Ozzy e Drix é um pouquinho mais antigo e é como se fosse uma série de policial, assim. Você tem o Ozzy, que é um glóbulo branco, e o Drix, que é um comprimido. E os dois combatem o crime, que na verdade não é bem crime, né? Mas são os vírus e as bactérias e todos os patógenos que tentam invadir nosso corpo. E tem o filme também, né? O Osmosis Jones, que foi o que inspirou a série de desenho animado. Mas uma diferença aí entre o Hataraku Saibou e o Ozzy e Drix, além da fofura, que eu acho que é um fator muito forte, né? Que o anime sempre pega pro lado mais fofo mesmo. Hataraku Saibou tem várias explicações super detalhadas sobre as coisas. Então aparece uma célula, vai aparecer uma explicação do que essa célula faz, o que ela é, como ela funciona. Vai aparecer algum patógeno? Ele vai mostrar na tela o nome científico, vai explicar o que é, onde reside, como que infecta o corpo, às vezes até os sintomas que são causados quando tem alguma infecção. Aliás, eu acho que esse anime deve ter sido super difícil de traduzir, então meus parabéns pra legenda do Crunchyroll, porque realmente deve ser bem trabalhoso traduzir esses termos todos tão específicos. Eu sei que nem tudo é super correto e fiel ao corpo humano, porque, claro, eles precisam tomar alguma liberdade artística pra fazer ser entretenimento e tudo mais, né? Eles não iam conseguir simplesmente traduzir tudo certinho. Um exemplo que eu tenho é que os glóbulos vermelhos carregam alguns sanduíches, né? Que falam, ah não, os glóbulos vermelhos levam nutrientes. Porque pelo que eu pesquisei, os nutrientes não seriam levados por eles circulariam pelo plasma. Só que no anime você não mostra exatamente o plasma, porque você vê os glóbulos vermelhos andando pela rua, aquela rua seria a corrente sanguínea, pelo que eu entendo, e o plasma estaria por ali. Só que ele não é representado visualmente, né? Meio que o ar que tá ali seria, não sei exatamente. Outra coisa que também é representada de um jeito diferente do que a gente teria que fazer fielmente e tudo mais, são as células epiteliais, que fazem a nossa pele, os nossos tecidos. Elas não são antropomorfizadas porque ia ser muito estranho, né? Você imagina que todos aqueles prédios e tudo mais, as ruas, são feitas por células também. E aí imagina você ter que desenhar um monte de pessoas emendadas assim, uma encostada na outra, enquanto outras células estão pisando nelas. Eu super entendo eles não terem feito. E uma coisa que na hora que eu tava vendo o anime não me incomodou, mas que depois eu vi algumas pessoas comentando na internet e é muito real, é que o tamanho das células, obviamente, é muito diferente. Por exemplo, você pega um macrófago e uma plaqueta e a diferença de tamanho deles vai ser colossal. Até tem uma pessoa que fez uma escala, que eu não sei se tá super certa, acho que é em nanômetros, que mostra que o macrófago seria o maior de todos, aí tem os outros pequenininhos. Mas eu também entendo eles terem feito todo mundo mais ou menos do mesmo tamanho pra parecerem pessoinhas morando na mesma cidade. Uma coisa legal é que dizem que as plaquetas são pequenininhas mesmo, então no desenho elas são representadas como criancinhas. Isso é muito fofo, cara. São alguns dos momentos mais do anime, assim, quando você vê as plaquetas se organizando pra remendar alguma coisa, pra fazer alguma reforma, porque tem uma com a Pitinho e ela fica liderando todo mundo, eles vão com passinhos pequenininhos. As plaquetas são maravilhosas.
Então assim, eu sei que tem algumas coisas que não são super corretas, porque são liberdades artísticas, mas eu não sei se tem algum erro grave no anime, dizendo, por exemplo, ah não, tal bactéria faz isso e na verdade ela faz outra coisa. Eu vi algumas pessoas falando no Twitter que fizeram farmácia ou biomedicina e acharam legal, acharam que não tem informações super erradas e que até poderia ajudar na faculdade, sabe, quando estivessem estudando. Eu queria que você dissesse aí nos comentários, caso você seja de alguma dessas formações ou se você simplesmente manja de biologia, comenta aí se você acha que tem algum erro, alguma coisa muito séria. E uma coisa que eu queria comentar também é que existem outras versões dessa história, ela tem vários spin-offs, porque assim, o original é um mangá, né, que saiu a partir de 2015, e aí como fez bastante sucesso, além do anime que tá saindo agora, ele já tem outros mangás inspirados, por exemplo, Cells at Work Black. E uma coisa muito louca do Cells at Work Black é que se passa em um corpo que a pessoa não se cuida de jeito nenhum. Então, esse que a gente vê no anime, que tá saindo na temporada agora, é um corpo que assim, acontece muita coisa ruim com ele, mas a princípio não é porque a pessoa é muito descuidada, sabe? É simplesmente, tipo, como as coisas externas afetam o nosso corpo. Doenças e infecções acontecem, né? Mas o Cells at Work Black é sobre o corpo de uma pessoa que não se cuida de jeito nenhum, assim. Então ela fuma demais e pega umas doenças mais tensas, tipo gonorreia. Mas agora voltando pro Cells at Work, pro Hataraku Saibou normal mesmo, pro anime que eu tô assistindo agora na temporada, eu achei um entretenimento muito legal porque você ainda aprende, sabe? Eu não sei vocês, mas eu gostava muito de biologia na época do colégio. Eu flertei um pouquinho com a área das biológicas, mas acabei desistindo pra ficar nas humanas mesmo. Então sempre foi uma coisa que eu gostei muito de estudar. E apesar de eu não estudar esse assunto hoje em dia, é muito legal refrescar a memória e aprender coisas novas também. Lógico, enquanto você vê uma coisa que é divertida, sabe? Eu acho que os episódios são legais, são bem construídos, tem situações inusitadas e os personagens são muito fofos e carismáticos também. Queria que você dissesse aí nos comentários se você já assistiu a Hataraku Saibou ou se você ainda não assistiu, qual o outro anime da temporada que você tem assistido e quer que eu comente aqui no canal, tá bom? Se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!